Bom, agora nós vamos falar sobre família, né? Mãe, filhos, educação. O doutor Alexandre Bess ou Bess? Como você quiser. Como quiser? Tudo bem com você? Obrigado pela participação. Uma aguinha, vamos brindar a vida? A nossa. Que bom A aqui. todos. A todos. Uma aguinha é boa, né? De manhã, né? De Parabéns manhã. aí pelo seu programa. Obrigada. Você viu, estamos de manhã agora. Maravilha. Acordando o povo. Tem gente que está acordando agora também. É porque tem gente que trabalha, né? Até mais tarde. Bom, nós vamos falar sobre aquela mãe que muitas vezes se desespera, não sabe muito bem o que fazer com este filho que chora, ou essa mãe de primeira viagem, não é mesmo? E depois vem a responsabilidade da educação. E aquela mãe que às vezes assim, poxa, se tiver ter filho, se eu soubesse que era isso, eu não tinha engravidado. Eu já ouvi isso, eu acho uma barbaridade. Eu também já escutei muito isso. Dá uma apunhalada, né? Olha, completando a sua pergunta, eu atendi uma pessoa há pouco tempo, né? E essa menina engravidou aos 20 anos, hoje ela tem 29 anos, e ela tem um filho de 9 anos. Coincidentemente, o namorado na época tinha a mesma idade, né? E olha só, essa moça ela não tinha condição de ser mãe, e o que aconteceu? Hoje ela está na Inglaterra, e o filho, muito raramente, ficou com o pai, porque é raro isso você ver. Sim, né? geralmente fica com a E mãe. é tão engraçado, Olga, porque a criança fala para a mãe assim, fala para o pai assim, mas o que aquela moça, veja bem, o que aquela moça está fazendo na Europa? E pai, eu já perdi as contas, eu não tenho mais dedos nas mãos para contar quantos namorados minha mãe teve. Nossa, então veja isso que coisa que chata, responsabilidade, né? Sim, né? então existe aí, e é uma moça com diploma, com educação, com formação superior. Tá, e quem cria essa criança? O pai. O pai. O pai junto com a avó e os avós paternos, né? Agora, um dia essa mãe pode dizer assim, não, porque bate no peito, é meu filho. Exato. Quer dizer, nos primeiros anos de vida que, não sei, não quero dizer o mais difícil, o mais fácil, não. Mas que a criança mais precisa, porque está ali a formação de caráter, não né? tenha dúvida, Olga, você está certíssima. Principalmente porque o caráter ele começa a se formar no feto, tá? No primeiro momento que a pessoa tem a notícia da gravidez, até os 7 anos de idade. Então, assim, tudo que for feito para que a criança mude de personalidade, que consiga, pelo menos, levar uma vida dentro dos parâmetros normais. Quando a gente usa a palavra normal em psicologia é muito complicado. Mas dentro do esperado de todos nós, né, até os 4 anos e meio dá para mudar alguma coisa. Porque aos 4 anos e meio, a personalidade está formada 70%. Então, você tem mais 2 anos e meio para você tentar mudar alguma coisa. Fechou a personalidade, Olga? É muito difícil. É o indivíduo para o resto da vida. Exato. Vamos ver um VT agora e aí a gente volta para continuar a conversa aqui no estúdio. O sonho de ser mãe faz parte da vida de muitas mulheres. Uma tarefa cheia de responsabilidades e expectativas. Qual a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Amor, proteção e uma educação que o transforme em um adulto preparado para enfrentar a vida. Por mais difícil que possa parecer, é possível tornar esse desejo realidade. Mas é preciso querer a maternidade de maneira consciente e plena. Um filho não pode ser gerado para preencher lacunas de solidão. Ter um filho deve ser um ato prazeroso, que traga recompensas e não algo doloroso carregado de dúvidas e angústias. Se este filho começar, se a gravidez já começa a ser um fardo, que fará a carga pesada que essa mãe terá de carregar para o resto da vida. E aí que geram seus conflitos, né? Exato, Alexandre? porque justamente é uma criança que vai ter uma tendência à neurose muito grande, porque ela já nasceu com essa perspectiva neurótica, né? Então, acho que a matéria mostrou muito bem, você tem que ter responsabilidade, maturidade e consciência. Exatamente isso. Com esses 3 ingredientes, fica muito fácil, Olga, levar a questão da maternidade para frente. É uma coisa muito gostosa, mas para isso, a mulher, Olga, ela tem que querer ser mãe. E o querer ser mãe implica estar preparada para ser mãe, implica o próprio querer ser mãe e principalmente a escolha do parceiro, que também é fundamental para que esse quadro seja completo. Lembrando que a maternidade é uma unidade composta de 2 pessoas e não de uma só. Mesmo que a mãe tenha a opção da produção independente, que é um direito que ela tem, ela precisa escolher bem o parceiro, por quê? Porque ela esquece que existe o fator genético. Você não sabe quem que aquela pessoa foi, quem que ela deixou de ser. Então, a gente tem personalidade, nós temos caráter, nós temos temperamento e nós temos gênio. Então, o gênio, o temperamento é passado pelo DNA.
O gênio seria aquela coisa mais espiritual, né, da pessoa. Então, você tem todos esses itens e até esse último, às vezes, muito menosprezado pela maioria das pessoas. Então, ela teve aquele filho, ela não escolheu bem o parceiro, o que acontece? A criança, ela tem comportamentos não esperados no futuro. Poxa, mas eu criei com carinho, criei com amor. Aí entra tudo oposto que nós estamos falando. Aí ela tem a consciência, ela tem a responsabilidade, ela tem a maturidade, né? Ela coloca em prática o seu desejo, mas ela não fez uma escolha boa do parceiro. Aí o que ocorre? A criança pode ter desvios de personalidade, desvios de conduta sérias. Por quê? Porque já herdou geneticamente todos aqueles componentes de maldade ou de agressividade ou de qualquer outra situação ou comportamento que o pai tinha. Nada contra a produção independente. De jeito nenhum. É um direito que a mulher tem, sim, lógico. Enfim, essa evolução toda nessa área. Só que não é assim como ir lá no supermercado e pegar na prateleira, lógico né? Que não. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Ou então sai com uma pessoa, conheceu a pessoa, sai... desculpa, eu não vou aqui dar lição de moral em ninguém, mas não, nem desculpa. Não é o nosso intuito. Sai pra balada, sei lá, e acaba a noite no motel. E dali 20, 30 dias vem uma gravidez. Tem gente que não sabe o nome completo do sujeito. Aí arruina a vida, né, das duas pessoas. Porque veja você, primeiro não usou preservativo, poderia estar sendo contaminado. Não estou falando de HIV, não, estou falando de sífilis, estou falando de outras coisas mais que poderia se contaminar, né? E a irresponsabilidade de saber que aquele ato pode gerar um outro ser. Isso eu fico muito triste, sabe, Alexandre? Porque a mulher tem consciência que, neste momento, ela pode engravidar. E aí não vai... Bom, nós temos um número muito grande de mulheres praticando aborto, morrendo, infelizmente, né? E ficando com esse trauma pro resto da vida. Ou então gerando um filho que não quer. Então, novamente, a palavrinha-chave, irresponsabilidade. Exato. Né? E você falou agora em produção independente, é o direito da mulher, até porque a mulher nasce com o próprio DNA da gravidez, de ser mãe, aquela coisa toda. Mas tem mulher, Olga, que não nasceu para o casamento. Então, essas mulheres que não nasceram para casar, para viver na comunhão a dois, essas que têm a tendência maior a fazer a questão da produção independente. Então, mais um motivo para eles escolherem bem o parceiro, para quê? Para que o seu filho possa ter uma educação aí centrada e coerente. E filho precisa de pai e mãe. Não tenha dúvida. Não é essa... Uma não substitui a outra. Não, a carga geralmente, claro, a carga maior fica por conta da mãe. Com raríssimas exceções. Infelizmente. Sim. Em 99%, 99% e meio, se eu não me engano, acho que fica com a mãe. Mães que não têm filhos, eu acho só quando tem algum quadro de histórico psicótico, né, ou alguma doença psiquiátrica, seja ela qual for, algum transtorno mental severo, realmente não tem condição de educar a criança, ou alguma mãe que use droga, alguma coisa eventualmente, se eu não estou enganado, eu acho que são as duas coisas que afastam, né, a criança da mãe. Hoje em dia, você falou, mudou um pouco, sim, tem a questão da paternidade conjugada, né? Os homens estão mais participativos, mas que é ainda... importante. Agora, o grande papel, você falou em participação, estou completando aqui a sua frase, o grande papel masculino na paternidade, que é não só dar o carinho, o apoio, mas justamente barrar todas as atitudes neuróticas e todos os possíveis desvios de personalidade que o filho pode ter na não presença do pai. Eu quero falar também sobre essa coisa da mãe se desesperar até por conta de não querer essa gravidez, se isso pode virar uma síndrome do pânico ou coisa parecida. Eu tenho uma amiga, é muito interessante a postura dela, eu falei assim um dia, você não vai ter filhos? Ela falou, não. Não nasci para ser mãe. É muita responsabilidade. Mas é mesmo. Então, isso é bacana, a pessoa ter consciência, né, de que não pode ter filho porque ia sofrer e não ia ser uma boa mãe. Já volto aqui, espera só um pouquinho. Claro.